boa noite. Conforme eu disse mais cedo aí, estou fazendo esse vídeo porque estava bem nervoso, ainda tô, porém tem algo acontecendo agora que está me fazendo acalmar. De qualquer forma, estou aqui, como prometido, para fazer esse vídeo. E na verdade ele vai ser uma carta aberta. É uma mensagem direcionada ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente Michel Temer. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu gostaria que você, no final dele, se você porventura for impressionado por essa mensagem de alguma forma, que você a repasse e faça chegar até eles, certo? E ao máximo de pessoas possível. Se não, não faça nada. Porventura até dê o seu dislike, porque já não é eu mais que vou estar vendo, já não me interessa, na verdade, tipo assim, o que interessa é a mensagem, não é eu, certo? Então, vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte, exatamente nesse momento, aqui em Londres são 7h20 por aí. Aqui em Londres é o horário internacional, né? Tipo assim, é onde divide o mundo entre leste e oeste, certo? E nesse momento existem pessoas aqui das 3 religiões monoteístas: judeu, muçulmano e cristão. Esses 3 grupos de pessoas estão ajoelhados, orando ao Deus único, Deus de Abraão. E essas pessoas estão orando para que o Brasil ele entenda o seu papel no mundo. E a questão é a seguinte: é interessante falar sobre muçulmanos e judeus, porque o presidente Michel Temer, você presidente, tem origem libanesa. A gente sabe que no Líbano é uma maioria árabe de confissão muçulmana, certo? E a gente sabe que você, presidente Jair Bolsonaro, visitou Israel, viu boas coisas lá em Israel, ótimas coisas, e está bastante encantado, se batizou no Rio Jordão e está aí com uma ligação muito forte com os judeus, certo? A questão que fica é a seguinte: beleza, um tem uma origem muçulmana, o outro tem uma admiração pelos judeus, certo? O Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos, certo? O Oriente Médio é dito que a história do mundo começou lá, alguns dizem na África e tal, mas pelo menos a história da religião ela começou lá embaixo. E a história da religião é uma história de bênçãos, é uma história de dádiva de Deus. Deus dá algo para alguém, entende? E o que Deus dá é perene e isso permanece, certo? Isso é muito antigo, isso é muito antigo. Nós sabemos que isso é muito antigo. Porém, o nosso calendário, certo? Ele começa a contar a partir de Jesus Cristo, certo? O momento em que Jesus Cristo esteve nessa terra. Essa ala de cristãos, que inclusive estão orando aqui agora, elas acreditam que esse mesmo Jesus vai voltar e tal.
porque eles têm uma origem judaico-cristã, certo? Não são cristãos que querem colocar as outras religiões como subjugar as outras religiões como inferiores à sua própria. São tipos de cristãos que apenas exercem sua fé de maneira simples, sincera, honesta, diante do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, certo? O que cristãos, muçulmanos e judeus acreditam pessoalmente, isso é de única e exclusiva propriedade do Deus eterno, certo? Que falando a nossa língua é o Deus eterno, mas em outras línguas você pode falar em Javé, em Alá, ou os cristãos, nós cristãos, simplesmente Deus Altíssimo, certo? E o que eu tenho para dizer então é o seguinte, é que algumas pessoas da chamada direita e esquerda do Brasil, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Porque eles estão trazendo para o Brasil problemas simplesmente por causa de suas crenças, que deveria ser pura, imaculada, boa, trazer o bem, simplesmente para provar seus pontos de vistas, eles estão fazendo de tudo, espalhando notícias precipitadas, viu, senhores presidentes, distorcendo suas próprias palavras, especialmente a palavra do presidente recém-eleito, Jair Bolsonaro, que falou sobre a embaixada do Brasil em Israel, que disse que é uma questão a ser estudada, certo? A ser discutida. Existem pessoas já apregoando isso como certo, iludindo as pessoas com versículos bíblicos do Antigo Testamento, que sequer elas mesmas seguem, porque são poucas as religiões realmente judaico-cristãs que guardam o sábado, por exemplo, e etc. Que é por isso, inclusive, que esses estão aqui ajoelhados nesse momento, porque o sábado está iniciando. Para essas três religiões é um momento sagrado, porque para o Islã, para os muçulmanos, está terminando o horário sagrado deles. Então é como se fosse um minuto, certo? Um segundo, em que todas essas três religiões estão de joelhos diante de Deus. E Deus aceita a sua honestidade, a sua religião. Deus aceita suas orações. Então o que eu peço nesse momento é, nós, povo brasileiro, senhores presidentes, vamos orar, vamos ter calma, vamos parar de levar coisas adiante que podem ter uma repercussão enorme no mundo, certo? Eu falo isso por experiência própria, eu já fui vítima de terrorismo, certo? Eu tenho uma cicatriz nas costas, certo? De uma briga com um religioso radical, certo? E eu aprendi a minha lição, certo? Não foi eu que provoquei nem nada, mas enfim, a gente aprende, certo? Até onde a gente tem que levar nossas crenças, até onde a gente tem que respeitar a crença dos outros, entende? Então é isso. Não vou dizer mais nada sobre o que é ou o que não é. Essa é apenas minha mensagem, certo? Acho que essa é a minha parte. No geral, faço minhas músicas aí. Tenho vídeos antigos falando minhas opiniões. Estive ativamente nessas eleições, cobrando dos candidatos e tal. Posturas em relação ao Brasil. Só comecei a fazer isso depois do incêndio do Museu Nacional, que é um lugar que eu gostava e me inspirava bastante, certo? Então essa é a minha mensagem, certo? Se você acha que ela é relevante, faça ela passar para o máximo de pessoas possível.
não por causa de mim. Se você quiser, não precisa nem te passar o meu canal, o meu vídeo. Faça vídeos similares a esse, com esses assuntos, para que as pessoas parem de se precipitar, porque elas podem trazer graves problemas para o Brasil, certo? Não falem mais nisso, não coloquem palavras na boca do presidente, certo? O senhor presidente, eu o parabenizo, porque a maneira com que disse sobre a questão da embaixada foi uma maneira bem imparcial, certo? E que as pessoas respeitem isso e deem o seu devido tempo para que as decisões acompanhadas da vontade de Deus elas possam acontecer naturalmente como Deus quer e não como uma ou outra pessoa quer. É o Brasil acima de tudo, acima de mim, acima do senhor presidente, dos senhores presidentes, acima da esquerda, acima da direita. E o Senhor Deus Altíssimo acima de todos. Então essa é a minha mensagem. Fiquem com Deus aí. Forte abraço.